Então, pessoal, hoje a gente vai vai voltar a falar da equação de Schrödinger, só que a gente vai falar agora da forma mais geral que essa equação pode assumir, né? Não, mais geral, tem a parte relativística que a gente não trata, mas da equação de Schrödinger que não envolve a relatividade mais geral. Com essa formulação da equação de Schrödinger mais geral, exceto adições relativísticas que ela pode ter. O que falta? O que a gente falou, não falou muito pouco, né? A gente não falou o que é a dependência temporal da equação de Schrödinger e a gente ficou, por enquanto, restrito a exemplos de uma única partícula. Então, até agora, o tipo de coisa que a gente representou foram coisas que a gente escreveu uma forma da equação de Schrödinger que tem essa cara aqui, é menos h cortado ao quadrado sobre 2m, isso foi o que a gente fez até agora. Derivada segunda da função em relação a x duas vezes, mais potencial, tudo isso aplicado sobre uma função que a gente chamou de φ de x, e a gente disse que isso aqui dava igual a energia do sistema associado a essa função vezes a própria φ de x. Isso aqui era a equação de Schrödinger com certas características. Né? E que características? É a equação de Schrödinger. Primeira coisa, em uma dimensão, ela está em uma dimensão só, ou seja, x aqui é uma dimensão espacial só. Segunda coisa, ela não tem nenhuma dependência temporal. Então o tempo não está nessa equação, né? Não falou nada a respeito do tempo quando a gente escreveu essa equação aí. E a equação da onda tinha dependência temporal, né? Lembra que a equação da onda clássica era uma equação que relacionava a derivada segunda de uma função em relação às coordenadas espaciais, a x, com a derivada segunda de uma função em relação às coordenadas temporais, né? T. Então essa equação aqui não tem dependência temporal. E ela, no caso aqui, está falando de uma única partícula, né? Isso aqui era a massa da partícula. Então, aqui a gente está falando de uma equação de uma partícula. Tá? Então, hoje a gente vai apresentar, né, quais são as generalizações dessa equação para os três casos onde isso se estende. Né? Então, a gente vai falar de uma equação de Schrödinger que vai poder tratar de mais dimensões, mais do que uma dimensão espacial. O que significa mais de uma dimensão espacial? Uma equação de Schrödinger para sistemas bidimensionais e principalmente para sistemas tridimensionais. Né? Nosso universo é tridimensional, nossa percepção do universo é tridimensional e a gente vai querer lidar com objetos tridimensionais. Então tem que acrescentar isso na equação. A gente vai acrescentar a questão de que tem uma única partícula aqui, né? Então como é que a gente lida quando a gente tem mais partículas nessa equação? E a primeira coisa que a gente vai efetivamente fazer, que é a mais interessante, é que essa equação aqui não tem nenhuma dependência temporal. A gente vai vou colocar para vocês qual que é a fórmula geral da equação de Schrödinger com sua dependência temporal. E aí a gente vai ver como é que a gente obtém essa equação que é independente do tempo a partir da equação de Schrödinger mais geral, que tem dependência com o tempo também, e vai mostrar o que é essa dependência do tempo, né? E em que situações que essa dependência do tempo assume um significado que é bastante interessante, que mostra qual que é a origem da dependência temporal da equação de Schrödinger. Então, o que a gente vai escrever primeiro, né? A primeira coisa que a gente vai escrever eu vou colocar para vocês qual que é a fórmula geral, ela é postulada na mecânica quântica, né? Um dos postulados da mecânica quântica, o último deles, o quinto, que é a fórmula, já a fórmula da equação de Schrödinger com a dependência temporal. Então eu vou escrever aqui ainda em uma dimensão e ainda para uma única partícula, porque a gente vai fazer algum trabalho sobre essa equação.
Então a gente vai escrever a equação de Schrödinger dependente do tempo. Eu não vou sair por enquanto do caso unidimensional e de uma partícula para a gente fazer as contas que a gente tem que fazer nesse caso mais simples primeiro. E depois, no final da aula, que é uma coisa relativamente simples, a gente coloca essas duas generalizações na equação também. Então, o que é a equação de Schrödinger dependente no tempo, né? A equação de Schrödinger dependente no tempo, simplesmente, ela vai ter uma dependência temporal, que vai aparecer da seguinte maneira. Ó, vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m, tá? Estamos falando ainda de uma única partícula, derivada da posição dessa, segunda derivada da posição dessa partícula. E aqui agora, se a equação vai ser dependente do tempo, a primeira mudança importante é que os operadores vão atuar sobre uma função que tem uma dependência espacial em x e uma dependência temporal explícita também. Mas o potencial ele pode ser dependente do tempo também. Então você pode ter uma energia potencial no sistema que varia no tempo de maneira explícita. Vamos falar disso um pouco também. Isso aqui é o potencial multiplicado pela própria função psi de x, t, psi de xt. E agora vem a mudança principal aqui da equação, né? Que aqui a gente tinha na equação independente do tempo a energia vezes a própria função. Quando a gente tem a dependência temporal, a gente vai ter IH cortado, I é o número imaginário, né? Raiz quadrada de menos 1, derivada em relação ao tempo da função psi de xt, tá? Isso aqui parece uma coisa muito estranha, né? Ou seja, agora eu acrescentei na equação não só uma dependência temporal, o que era energia na equação que era puramente espacial, agora virou uma derivada em relação ao tempo da função. Então, aparentemente criou uma complicação enorme. E em terceiro ponto apareceu esse número complexo aqui, né? O que faz a nossa equação atingir um nível de abstração bastante grande, já que a equação que a gente vai usar para descrever um sistema real é uma equação complexa, é uma equação que tem o i, que é um número imaginário. Mas a gente agora vai entender por que isso é assim e quais são as consequências da formulação da equação nesse formato aqui. Essa equação aqui, ela tem essa característica, a seguinte característica, né? Esse termo aqui amarelo, ele é uma derivada sobre as coordenadas espaciais. E esse termo laranja é uma derivada sobre a coordenada temporal. O termo da energia potencial, escrito de maneira mais geral, é um termo, esse termo aqui, pode depender tanto do tempo como da posição. Então é um termo no qual você tem uma dependência dos dois tipos de variáveis do sistema. No entanto, o que é um potencial que é dependente do tempo e o que é um potencial que não é dependente do tempo? Aqui que entra a questão que a gente vai permitir a gente fazer uma grande simplificação dessa equação, chegar nas equações que a gente já conhece. O que seria a dependência temporal de V de xt, né? Vamos pegar um exemplo, né? Vamos imaginar que a gente tem, como eu mencionei, sei lá, um caso, num oscilador harmônico. Se a gente tem um oscilador harmônico, por exemplo, o que significa isso? Sei lá, é uma parede, uma mola presa na parede, uma bolinha, e essa bolinha agora tem uma energia potencial. A energia potencial desse oscilador harmônico é V de x, que é kx ao quadrado sobre 2, sendo que x é a distância é a posição de equilíbrio da mola, tá? Então x é isso aqui, é a coordenada aqui, e em x igual a 0, com o potencial escrito dessa maneira, é a distância de equilíbrio da mola. Bom, é evidente que a energia potencial desse sistema depende do tempo, né? Quando a mola está mais comprimida, quando ela está por aqui, a energia potencial é maior. Quando a mola está esticada, a energia potencial também é maior. É esse kx ao quadrado. X é pequeno, é negativo, né? Menos 3, você tem uma energia potencial grande. Se x é igual a 3, você tem uma energia potencial grande. Se x é igual a 0, a energia potencial é 0. Então, a energia potencial, ela depende ela depende implicitamente do tempo, no sentido de que a mola está se mexendo, em cada instante de tempo diferente você vai ter uma energia diferente.
No entanto, o que significa essa dependência temporal da energia potencial? O que a gente está falando é o seguinte, né? O que a gente está falando é que para um sistema como esse aqui, dado x, ou seja, se eu afirmo para vocês quem é a posição, isso implica que a energia potencial V de x pode ser calculada. Ou seja, pode ser calculada. Então, se eu venho e falo para vocês, olha, se x é igual a 3, a energia potencial do sistema é K vezes 3 ao quadrado dividido por 2. Isso aqui não é dependente do tempo. Em qualquer instante. Ou seja, não existe uma dependência de x com o tempo, mas dado x, eu sei qual que é a energia potencial. Então, isso é um caso onde a função de energia potencial ela não é dependente de tempo. Então, esse caso aqui é um exemplo, que são os exemplos mais interessantes para a gente, onde a função de energia potencial não depende de t. Tá? Não é que a energia potencial não depende de t. É a função da energia potencial que não depende explicitamente do tempo. Então, significa que basta eu afirmar para você qual que é a posição da partícula, que eu calculo qual que é a energia potencial. Mesmo sistemas bem mais complicados, né, e mais interessantes para a gente, como, por exemplo, um átomo de hidrogênio. Né? Vamos supor que tem o átomo de hidrogênio aqui. Não, átomo de hélio, melhor, para fazer um sistema mais complicado aqui. Um átomo de hélio. Tá? Só para mostrar que isso aqui é bem geral, tá? Num átomo de hélio, a gente tem um núcleo, né, que tem uma carga positiva lá, de 2 vezes a carga de um elétron, e tem 2 elétrons. Então, vamos chamar esse aqui núcleo de N, vamos chamar esse elétron de 1, vamos chamar esse elétron de 2. Do que depende a energia potencial desse sistema? Vamos lá. Alguém responde aí para mim. Do que depende a energia potencial desse sistema? Que tipo de energia potencial o átomo de hélio tem? Da carga e do raio? Da carga e do raio, né? Uma energia potencial eletrostática, né? Então, o que é a carga? A carga são as cargas dessas 3 partículas aqui. Então, vamos dar um nome para ela. Vamos chamar isso aqui de carga do núcleo. Isso aqui vai ser a carga do elétron 2. Essa aqui é a carga do elétron 1. Tá? E o raio, o que é? O que seria o raio aqui? Tem mais de uma coisa que a gente vai ter que chamar de raio aqui. Quais são as coisas que tem que chamar de raio aqui para a gente poder calcular a energia potencial desse sistema? A distância do núcleo até o elétron 1 e até o elétron 2. E tem mais alguma coisa que a gente precisa para calcular a energia potencial? Então, essa é a distância do núcleo para o elétron 1, que ela falou ali. Essa é a distância do núcleo para o elétron 2. E o que mais que a gente precisa para calcular a energia potencial do sistema? Que outra interação que tem? Entre 1 e 2. Entre 1 e 2. Então, a gente ainda também precisa da distância do elétron 1 para o elétron 2. Então, tudo isso, todas essas características, as cargas das 3 partículas e as distâncias entre as 3 partículas, permitem que a gente calcule a energia potencial, que tem uma fórmula, né? A fórmula da energia potencial, que depende da posição do núcleo, da posição do primeiro elétron, da posição do segundo elétron, né? Ela é uma energia potencial eletrostática clássica, 1 sobre 4πε0, e aí isso aqui vai ser multiplicado, que é a constante, né, da energia potencial eletrostática clássica, pela carga do núcleo vezes a carga do elétron 1 dividido pela distância do núcleo para o elétron 1, mais carga do núcleo vezes carga do elétron 2 dividido pela distância do núcleo para o elétron 2, mais carga do elétron 1 vezes a carga do elétron 2 dividido pela distância entre o elétron 1 e o elétron 2. Tá? Então, essa é a fórmula da energia potencial desse sistema, onde cada uma dessas distâncias é uma conta com as posições das partículas envolvidas. Né? Então, vocês estão vendo, isso também é um caso. Os elétrons aqui podem estar se mexendo, o núcleo pode estar se mexendo, ou seja, obviamente que a energia potencial poderia variar no tempo, mas, de novo, a gente tem
um V de x aqui, que eu vou escrever de maneira geral dessa maneira aqui, de novo, é um V de x que não é dependente de t. Ou seja, se alguém me diz, se alguém me diz, olha, o elétron 1 está na posição tal, o elétron 2 está na outra posição x, e o núcleo está numa terceira posição z, eu posso calcular a energia potencial. Não preciso ser informado de em que instante de tempo isso aconteceu. Tá? De t. Bom, isso em comparação com o quê, né? Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo de um potencial que sim é dependente do tempo, né? Então vamos supor que ali eu tenho meu núcleo, eu tenho um elétron aqui, o elétronzinho. Então tem essa parte da energia potencial, que é uma energia potencial independente do tempo, mas vamos supor que agora sobre esse sistema está incidindo um campo elétrico, uma radiação, né? E essa radiação é um campo elétrico oscilante, né? Radiação é um campo elétrico que oscila no tempo. Então, isso aqui é um campo elétrico, E, tá? E esse campo elétrico E, né? Vamos botar um módulo dele para não criar complicações. Esse campo elétrico E, ele pode ser uma coisa da forma seno de ômega t, por exemplo, onde ômega é a frequência angular, né? Ou 2π, melhor ainda, né? Para ficar mais direta a relação, né? A gente pode escrever aqui 2πf vezes 2π vezes frequência. Vou trocar para mim, tá? Depois vocês vão ver por quê. F vezes t, onde isso aqui é a frequência, tá? Frequência. Então, tudo bem, uma radiação, né? Uma radiação, ou seja, você incide uma onda de rádio, né? Sobre o seu sistema, você está incidindo um campo elétrico que tem uma dependência explícita no tempo. Aqui tem uma dependência explícita com o tempo, né? Explícita com o tempo. O que significa que tem uma dependência explícita? Significa que eu não sei qual que é a energia potencial do sistema só conhecendo a posição do núcleo e a posição do elétron 1. Porque se o núcleo e o elétron estão nessas posições e o campo elétrico está no instante t igual a zero, por exemplo, esse campo elétrico externo está no instante t igual a zero, nesse instante t igual a zero, o campo elétrico é zero. Então, a energia potencial associada à interação de cada uma dessas cargas com esse campo vai dar zero, né? Tempo zero, seno de zero é zero. Então, o campo externo no instante zero é zero. Então, no instante zero, a energia potencial do sistema é calculada só com a fórmula do potencial eletrostático clássico, do potencial eletrostático só dependente das posições. Porém, se agora o tempo é diferente de zero e a posição das partículas for a mesma, além da energia potencial associada à interação das partículas, eu tenho a energia potencial da interação de cada uma dessas partículas com o campo. Então, nesse caso aqui, onde existe uma componente do campo que é explicitamente dependente do tempo, a função de energia potencial do sistema é também dependente do tempo, explicitamente. Tá? Então, esses dois casos aqui vão ser diferentes da maneira como a gente lida com a equação de Schrödinger. Só que os primeiro caso, onde, por exemplo, no caso do átomo de hélio, onde você não tem uma dependência temporal, é o caso mais interessante para a gente, em princípio, porque, por exemplo, um átomo de hidrogênio ou qualquer átomo isolado no espaço não tem nenhuma componente de energia potencial explicitamente dependente do tempo. Nenhum sistema físico isolado, o sistema físico está isolado, as partículas estão lá dentro, o que tem lá dentro são elétrons, prótons, etc. Dadas as posições de todas as partículas do sistema, você pode, em princípio, calcular a energia potencial daquele sistema. Então, nenhum sistema físico isolado tem uma energia potencial dependente do tempo explicitamente.
Então, esse é o caso mais útil, em princípio, porque é o caso que resolvido, né? O caso no qual a energia potencial não tem dependência temporal explícita, é o caso que, quando a gente resolve, a gente obtém as soluções, por exemplo, da equação de Schrödinger para átomos e para moléculas, né? Quando isso não serve? Não serve quando a gente vai querer, quando a gente tentar estudar como que uma molécula interage com a radiação, ou como um átomo interage com a radiação. Se um átomo vai interagir com a radiação e ele vai absorver ou emitir radiação, ele ou, por exemplo, você está estudando como é que um campo elétrico interage com os elétrons da superfície de um metal, então vem um campo elétrico, interage com a superfície de um metal, os elétrons oscilam na superfície do metal. Então, quando tem essa interação com o campo elétrico externo explicitamente dependente do tempo, aí você não pode calcular qual é a energia potencial do sistema sem explicitamente falar do tempo. E esse também é um problema importante, né? Todas as interações da radiação com a matéria, que está todos os espectros de absorção, de emissão, etc., toda a interação da radiação com a matéria, que é super importante, depende desse potencial de interação dependente do tempo. Isso vai dar origem a uma maneira diferente de lidar com esse tipo de problema. Então a gente vai começar lidando, né, com esse caso aqui, tá? A gente vai reescrever agora a equação de Schrödinger, que é essa aqui, que ela, em princípio, ela tem uma dependência temporal, que é essa coisa estranha que eu coloquei agora, e essa dependência espacial, e o potencial, por enquanto, ele pode ou não ser explicitamente dependente do tempo, mas a gente vai lidar primeiro com o caso em que o potencial não é explicitamente dependente do tempo. E a gente vai ver ao que nos leva isso, tá? Então a gente vai fazer o caso que se v de xt, se v de xt é igual a uma função que só depende de x, ou seja, não tem dependência explícita com o tempo, se essa função de energia potencial não tem dependência temporal, aquela equação que a gente escreveu lá em cima vai ficar menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda em relação à posição duas vezes da função de xt, mais v de x vezes x, a função, é igual a IH cortado, derivada em relação ao tempo da função, que é uma função dependente da posição e do tempo também. Bom, só que com essa condição, a gente vai tentar separar as variáveis. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de separação de variáveis, que consiste no seguinte: primeiro, a gente vai tentar resolver essa equação, propondo que a função de onda dependente do tempo e do espaço vai ser o produto de uma função que só depende do tempo, do espaço, com uma função f que só depende do tempo. Então, a gente vai propor que isso aqui pode ser uma solução dessa equação aqui, tá? Por que a gente está fazendo isso? É uma técnica de resolver equações diferenciais nas quais você consegue fazer essa separação de variáveis. Notem que agora a gente tem que esse termo em vermelho aqui só depende de coordenadas espaciais. Esse termo, que é a energia potencial, também só depende de coordenadas espaciais nesse caso. E o termo amarelo só depende de coordenadas temporais. Então, isso vai fazendo colocando a função como um produto dessas duas funções, a gente vai conseguir separar essas duas dependências da parte temporal, da parte espacial, em cada lado da equação. Tá? Esse é o processo de separação de variáveis, que consiste em fazer isso aí. Então, vamos fazer essa separação de variáveis. Então, vamos trocar psi de xt por φ de x vezes f de t em cada uma dessas posições. E vamos notar o seguinte: essa derivada segunda aqui é uma derivada sobre o espaço, sobre x. Então, f de t é constante para essa derivada aqui, então pode sair para fora. Então, a gente vai escrever assim, ó, f de t
abre colchetes. Eu vou colocar f tem em evidência. Menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Derivada segunda em relação a x duas vezes. Da psi de x. Aliás, perdão, da φ de x. Porque eu substituí psi de xt por φ de x f de t. E eu coloquei esse φ de x, o f de t em evidência aqui para fora, porque ele é constante para essa derivação. Mais o produto de v de x vezes a φ de x. De novo, aqui apareceria φ de x vezes f de t, mas o f de t eu coloquei em evidência lá do lado de lá. Isso aqui vai ser igual a IH cortado, derivado em relação ao tempo, de psi de xt. E aqui de novo, agora essa operação derivada em relação ao tempo só opera sobre a função f de t. Então é o φ de x que pode sair para fora aqui. Então vai ser igual a φ de x IH cortado, vou colocar um pouquinho mais para cá, derivada em relação ao tempo de psi de f de t. Tá? O que sobrou aqui foi a parte temporal. E aí eu vou separar as variáveis em cada lado da equação. Porque, olha, tudo isso aqui agora, aqui é x, aqui é x, aqui é x, aqui é x. Então, tudo isso aqui agora depende só de x. E todo esse termo aqui agora depende só de t, essa parte aqui. Então, eu vou passar esse f de t multiplicando, dividindo para o lado direito, e eu vou passar esse φ de x dividindo para o lado esquerdo. E aí eu vou ter, de um lado da equação, só coisas que dependem de x, e do outro lado da equação, só coisas que dependem de t. Tá? Então, vamos fazer isso, passar essa multiplicação, passar dividindo esses dois termos aqui, esse termo e esse termo, para o outro lado da equação. E a gente vai obter, isso aqui tudo implica que 1 sobre φ de x multiplicado por menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda em relação a x duas vezes de φ de x, mais v de x, φ de x, é igual a f de t, que passou dividindo agora, 1 sobre f de t, vezes IH cortado, derivada em relação ao tempo da f de t. Tá? Então, a gente agora tem, de um lado, todo esse lado aqui só depende de x, e todo esse lado aqui só depende de t. Bom, aqui então a gente tem uma função, né, que vamos dar um nome qualquer para ela aqui. Vamos chamar essa função aqui de essa conta. Essa conta do lado de cá é uma conta que depende de x, então a gente pode chamar ela de y de x. E aqui a gente tem uma outra conta que só depende de t, então vamos chamar ela de w de t. Tá? A gente está dizendo que essas duas coisas são iguais. Se aqui só depende de x e aqui só depende de t, o que a gente percebe, na verdade, é o seguinte, né? Imagina que eu escolho um t determinado, t igual a 3. Então, eu escolhi t igual a 3, vamos supor, t igual a 3. E em t igual a 3, eu tenho que w de t é igual a 19, por exemplo. Então, vamos supor que eu fiz essa conta aqui, substituí t igual a 3 e obtive que esse lado da equação deu 19. Esse lado da equação deu 19 para t igual a 3, significa que esse lado da equação laranja, que depende de x, vale 19. Mas ele vale 19 para todo valor de x, né? Para qualquer valor de x, porque eu não usei x do lado direito da equação para chegar nesse 19. Então, se esse lado da equação aqui vale 19 em t igual a 3, significa que para todo possível valor de x, isso aqui também vale 19. Então, significa que esse lado da equação vale 19 independentemente do valor de x. Então, isso aqui sempre vale 19. Se isso aqui sempre vale 19, o lado direito também vale 19. Então, se ele vale 19 para t igual a 3, vale 19 sempre. Tá? Ou seja, a igualdade de que o lado esquerdo da equação, que só depende de um tipo de um conjunto de coordenadas, no caso x, é ser igual ao outro lado da equação, que só depende de outras coordenadas, só pode ser verdadeira se os dois lados da equação forem constantes. Tá? Então, essa igualdade aqui só pode se satisfazer
se os dois lados forem constantes. Então, os dois lados serem constantes significa que esse termo aqui, com esse φ de x passando, multiplicando do outro lado, que esse termo inteiro aqui, laranja, é igual a uma constante, então significa que isso aqui, com o φ de x passado multiplicado por outro lado, é igual a uma constante vezes esse φ de x. Então, tudo isso aqui, menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada da função em relação a x duas vezes φ de x, mais v de x, φ de x, vai ser igual a uma constante, espera um pouquinho, vezes a própria φ de x. Então, o que eu fiz aqui? Tudo isso aqui tem que ser igual a uma constante, então eu passei esse φ de x multiplicando para o lado de cada constante, e eu vou obter, então, que todo esse termo entre colchetes é igual a uma constante vezes a própria φ de x. Bom, esse termo entre colchetes aqui, a gente reconhece, né, que ele é a equação. Agora a gente reconhece aqui a equação de Schrödinger independente do tempo, que a gente já conhecia, né? Então, aquela constante que apareceu do lado de cá é a energia, né? A energia da função. Tá? Então, essa equação que a gente já conhecia, que a gente deduziu, entre aspas, a partir da equação da onda clássica e da proposta de de Broglie para a relação entre momento e comprimento de onda de uma partícula, né? Então a gente fez umas continhas com essas duas proposições e chegou à conclusão e chegou a essa equação aqui. E aí a gente foi desenvolvendo isso aqui, vendo vários exemplos do que implicava essa equação do ponto de vista dessas energias. Tá? Mas isso aqui nada mais é, né, do que a equação de Schrödinger independente do tempo que a gente já conhece. Essa aqui é a equação de Schrödinger independente do tempo que a gente já conhece. Tá? Bom, tem esse lado da equação, chega na equação de Schrödinger independente do tempo, a gente chegou nela usando o fato de que o potencial aqui que está agindo sobre o sistema potencial, a energia potencial do sistema é uma energia potencial que não depende explicitamente do tempo, então é nesse caso que a gente cai na equação de Schrödinger independente do tempo que a gente já estudou. E ao mesmo tempo, a gente tem o outro lado da equação. E o outro lado da equação diz o seguinte, que 1 sobre f de t vezes IH cortado derivado em relação ao tempo de f de t é igual a uma constante. Essa constante é a energia. Então, a gente tem que... Essa é a primeira condição. E a segunda condição é que IH cortado derivado em relação ao tempo de f de t é igual a energia vezes f de t. Tá? Então, eu passei o f de t multiplicando para o lado direito da equação e obtive essa segunda equação, que agora é uma equação nova para a gente, né? Que é uma equação que depende das coordenadas temporais da equação de Schrödinger. É nessa que a gente está interessado agora, né? Isso aqui é dependência temporal. É dessa equação que a gente está interessado. Nesse momento aqui, porque é a parte nova para a gente, né? É a parte nova. Dependência temporal. Então vamos resolver essa equação. Agora, o interessante dessa equação aqui, ó, se a gente for reparar, é que ela não tem o termo de energia potencial. Ela também não tem a massa da partícula, ela não tem nada, né? Ela é uma equação que só tem a energia aqui, que é uma constante, e ela não tem nenhum termo, nem da massa da partícula envolvida, nem da energia potencial. Então, na verdade, ela é a mesma equação para qualquer sistema físico. Então, se isso aqui fosse o átomo de hidrogênio, ou oscilador harmônico, ou qualquer outra coisa, a equação é a mesma, só mudaria quem que é essa constante de energia. Então, resolver essa parte temporal para um sistema é a mesma coisa que resolver essa parte temporal para qualquer outro sistema. Então, é por isso que a gente acaba não lidando muito com esse lado da equação, porque, na verdade, ele não diz nada sobre as características de um sistema físico em particular. Mas, ainda assim, é interessante ver o que é a resolução dessa equação e o que ela implica, né? Ou, na verdade, ela implica não, por que ela é escrita dessa maneira.
O que a gente tem é o seguinte, ó, uma derivada temporal da f de t igual a uma constante vezes a f de t. A gente vai passar multiplicando esse IH cortado para o lado direito e a gente vai obter que a derivada de f de t em relação ao tempo é igual a e sobre IH cortado vezes f de t. Vezes f de t. Então, a gente tem uma equação que diz que a derivada da função em relação ao tempo é uma constante vezes a própria função. Que tipo de equação tem esse tipo de solução? Que tipo de equação tem uma solução do tipo derivada da função é uma constante vezes a própria função? Exponencial? Uma exponencial, né? Então, vamos ver como é que é uma exponencial, né? Você tem a função y igual a e elevado a kx. Se a gente deriva isso aqui em relação a x, a derivada disso aqui em relação a x vai ser a própria exponencial, e elevado a kx, vezes k, né? Então tá aí, derivou a exponencial, dá uma constante vezes a própria função. A constante k é esse número multiplicador da própria função. Então, a gente tem a derivada de ft em relação a t, é uma constante vezes a própria função. O expoente dessa exponencial é essa constante aqui. Então, o que a gente tem é que f de t, a função f de t, é igual a uma exponencial de e sobre IH cortado vezes t. Tá? De maneira que a gente deriva isso aqui, a gente vai ter a própria e elevado a IH cortado vezes t, multiplicado por e vezes IH cortado. Bom, vamos fazer só uma mudançazinha aqui de uma simplificação, né? Lembrando que 1 sobre i, essa coisa que aparece aqui, né? 1 dividido por i, é a mesma coisa que i dividido por i vezes 1 sobre i. Tá? Ou seja, tá vendo? Eu só multipliquei e dividi por i. Aí eu tenho, vai sobrar i no numerador e embaixo do denominador eu tenho i vezes i. I vezes i é i ao quadrado, que é menos 1, né? Então, tudo isso para dizer que 1 sobre i é a mesma coisa que menos i. Tá? É a mesma coisa que menos i. É uma característica do número i. Que 1 sobre ele é igual a menos ele. Então, a gente vai reescrever isso aqui, porque eu acho que vai ficar um pouco mais claro, que essa equação aqui é a mesma coisa que menos i e sobre h cortado vezes t. Então, isso aqui é uma exponencial, mas é uma exponencial complexa. E o que é uma exponencial complexa? O que é uma exponencial complexa? Vai cair em seno e cosseno? É uma função trigonométrica, né? Uma exponencial complexa, né? Uma exponencial complexa não é uma exponencial, na verdade, né? É uma função trigonométrica, né? Que escreve assim: cosseno de et sobre h cortado, menos, nesse caso, i vezes seno de e vezes t sobre h cortado, né? Bom, só para notar, né? Por que isso é assim, né? A gente estava atrás de uma função cuja derivada é uma constante vezes ela mesma. E a gente propôs isso aqui, né? Notem que isso é verdade para a função escrita dessa maneira também. Por quê? Porque a derivada do cosseno é menos seno. E a derivada do seno é cosseno. Então, se você pega isso e multiplica por menos i sobre h cortado, então aqui a gente vai ter, vamos fazer a derivada dessa função, mas na forma trigonométrica dela, né? Então, a gente está dizendo que a gente quer uma função cuja derivada de f de t em relação ao tempo seja igual a e sobre IH cortado vezes a própria f de t. Então, a gente está fazendo essa derivada aqui. Então, derivada em relação ao tempo de cosseno de et sobre h cortado menos i seno de e vezes t sobre h cortado. Então, vamos fazer essa derivada aqui. Então, essa derivada é e dividido por i h cortado. Então, isso aqui é e, né? Na verdade,
E dividido por IH cortado vezes a derivada. É isso que eu estou fazendo. E sobre IH cortado vezes a derivada. Derivada do cosseno é menos seno. Né? Então, aqui vai aparecer menos seno, menos o seno de ET sobre H cortado, vezes E sobre H cortado. Sai o termo de dentro, pela regra da cadeia. Tá? E aqui um colchete. E no outro termo, a gente vai ter derivada do seno é cosseno. Então, a gente vai ter menos I cosseno de ET sobre H cortado, vezes E sobre H cortado, de novo. Vezes E sobre H cortado. Ah, perdão, aqui não tinha que ter posto essa multiplicação aqui. Tira esse termo aqui. Não precisa dessa multiplicação nessa conta. Tá? Aí, então, só estamos fazendo a derivada da função que a gente propôs, só que na forma trigonométrica. Tá? Então, a gente tem menos seno de ET sobre H cortado, vezes E sobre H, e menos I cosseno de E sobre H cortado, vezes E sobre H. Então, a gente vai colocar em evidência, né? A gente vai colocar em evidência I vezes E sobre H cortado. Vamos colocar isso aqui em evidência. E a gente vai obter. Se a gente colocou esse I em evidência, vamos colocar é menos I, né? Menos I. Vamos colocar em evidência menos IE sobre H cortado, que é a constante multiplicativa aqui da exponencial, né? Que é isso aqui, a mesma coisa aqui. Menos IE sobre H cortado, f de t. Tá? Então, a derivada da função em relação ao tempo é menos I vezes E sobre H cortado vezes a própria função, porque I é a mesma coisa, 1 sobre I é a mesma coisa que menos I. Então, eu fiz isso, eu coloquei em evidência, na conta que eu estou fazendo agora com a função trigonométrica, essa é uma constante igual a essa aqui, menos IE sobre H cortado. Então, voltando para cá. Coloquei em evidência menos I vezes E sobre H cortado. Então, aqui a gente tem aqui menos I vezes E sobre H cortado. Então, sobra só cosseno de T sobre H cortado. Cosseno de E vezes T sobre H cortado. E na parte do seno, se a gente vai sair esse menos aqui, vai sair esse E sobre H cortado. Só que aqui eu estou multiplicando por I, então aqui eu tenho que dividir por I, para manter essa distributiva correta. E dividir por I é multiplicar por menos I. Então, é isso aqui, menos I seno de ET sobre H cortado. Bom, e essa aqui é a própria função, né? Tá vendo? Cosseno de ET sobre H cortado, essa aqui é a f de t, que eu estava derivando, e eu cheguei à conclusão que a derivada dessa função é igual a menos IE sobre H cortado vezes a própria função, que era o que eu queria. Tá? Que era o que eu queria. Tá? Então, a exponencial complexa é uma função trigonométrica por causa disso, né? Elas têm as mesmas derivadas, é a mesma função, né? Então, notem que o que acontece, né, com essa relação trigonométrica é que o termo em cosseno vai virar o termo em seno da função original e o termo em seno vai virar o termo em cosseno da função original, né? Você vai ter uma inversão da parte imaginária com a parte real, que vai fazer com que a derivada fique igual a menos i, por isso tem aparecido esse menos i, vezes a própria função. Tudo isso é muito mais fácil de fazer no caso exponencial, onde é só fazer a derivada aqui, né? Que é isso, que é a própria função, vezes a constante, que é menos IE sobre H cortado. Mas é a mesma coisa, né? Derivar ela na sua forma complexa é a mesma coisa que derivar ela na sua forma exponencial. Tá? Por isso que a função exponencial complexa é a mesma coisa que essa função trigonométrica complexa. Bom, mas se ela é uma função trigonométrica, né? Então, o passo é esse aqui, né? É uma exponencial complexa. Então, se ela é uma exponencial complexa, na verdade, ela é uma função trigonométrica. E se ela é uma função trigonométrica, significa que esse número aqui, né? H cortado é H sobre 2π, né? Então, esse termo aqui que está dentro aqui do cosseno e do seno, que é igual nos dois casos, né?
que ele é? Ele é E dividido por H sobre 2π, então H sobre 2π, vezes T. Então, vamos passar o 2π para cima, então isso aqui é a mesma coisa que 2π vezes E sobre H, vezes T. Então, quando a gente tem uma função do tipo qualquer função trigonométrica, né? A gente tem uma função trigonométrica qualquer, da forma cosseno, por exemplo, cosseno de 2π nt, a gente acabou de falar disso, né? Isso aqui é a frequência de oscilação da função. Isso aqui é a frequência. Por que isso aqui é a frequência? Porque quando o tempo é igual a zero, isso aqui dá zero, então dá cosseno de zero, que é 1. Quando o tempo é igual a 1 sobre 2π, né? Quando o tempo é igual a 1 sobre 2π, que é o inverso do período, aliás, 1 sobre μ, né? Que é a frequência, isso aqui vai dar cosseno de 2π, tá? Então, o que eu estou dizendo? Né? Que quando no cosseno de 2π nt, por exemplo, a gente vai ter em t igual a 0, a gente tem que isso aqui vale 1, dá cosseno de 0 que vale 1, e em tempo igual a 1 sobre n, tá? Que é 1 sobre n é o período, né? Isso aqui é o período. 1 sobre a frequência é o período, tá? 1 sobre a frequência é o período, é um instante de tempo no qual o cosseno vai dar n vezes 1 sobre n, que dá 1. Então, vai dar cosseno de 2π, deu uma volta completa, também vale 1. Né? Então, a gente agora tem essa expressão aqui da função, que é a solução da parte temporal da equação de Schrödinger, também escrita na mesma forma, porque cosseno de E sobre H cortado vezes T é uma coisa da forma 2π vezes isso aqui. Então, isso aqui, esse termo aqui, tá vendo? Isso aqui é a frequência da onda. Isso aqui é a frequência de oscilação dessa função trigonométrica aqui. Dessa função trigonométrica complexa. Então, vamos recapitular aqui, né? A gente separou a parte temporal da parte espacial. A gente obteve uma função para a parte temporal que é assim, né? F de t igual a menos i e sobre h cortado vezes a derivada, peraí, essa aqui é vezes a derivada de f, é uma derivada simples na verdade, derivada de f de t em relação a t, né? Essa é a equação diferencial que surgiu, né? Essa aqui, né? Essa é a equação, ao contrário, perdão, deixa eu trocar aqui. Então, a gente tem que a derivada de f, a gente tinha chegado nessa equação diferencial, a derivada de f em relação a t vai ser menos ie sobre h cortado vezes a própria f de t. Essa é a equação diferencial que a gente vai resolver, que resultou da separação de variáveis, essa aqui, tá? Que resultou da separação de variáveis da parte temporal e da parte espacial da equação de Schrödinger. Então, chegamos nessa equação aqui. Aí a solução dessa equação é uma coisa na forma f de t igual a e elevado a menos i e sobre h cortado vezes t. Essa é a solução, que é uma exponencial, que resulta que essa função é equivalente a uma função trigonométrica complexa da forma cosseno de e sobre h cortado t mais menos, porque tem um menos lá em cima, menos i seno de e sobre h cortado vezes t. De tal forma que, como h cortado é h sobre 2π, isso aqui é uma coisa que tem frequência igual e sobre h. Tá? Por causa que se h cortado é h sobre 2π, passa aqui, foi o que eu fiz ali em cima, passa 2π para lá, então fica 2π sobre h vezes t. Então a frequência
dessa oscilação aqui, da solução da parte temporal da equação de Schrödinger, é E sobre H. Isso aqui é a frequência Ni. Ou seja, aqui a gente tem uma relação entre que tem a energia, a constante de Planck e a frequência. Tudo isso implica que a energia é igual a H vezes Ni. Já viram essa equação aqui antes? Já viram alguma vez na vida a equação que diz que energia é igual a constante de Planck vezes frequência? O que é isso aqui? É a relação de Planck, É né? a própria relação de Planck, né? Então, a relação de Planck. Então, o que é essa parte temporal aí da equação de Schrödinger, né? A parte temporal da equação de Schrödinger, ela está dizendo que, olha, a equação de Schrödinger, a função de onda φ de xt, ela vai ser escrita quando o potencial não é dependente do tempo, como φ de x vezes f de t. E essa f de t aqui, ou seja, ela oscila no tempo, é uma função oscilante, né? É uma função oscilante com uma frequência que corresponde à relação de Planck. Isso é uma coincidência? Claro que não é uma coincidência. Isso é uma dedução? Claro que não é uma dedução. A maneira como a equação de Schrödinger é colocada, a razão pela qual a componente temporal da equação de Schrödinger é essa aqui, a razão pela qual a parte temporal da equação de Schrödinger tem esse formato, tem essa fórmula estranha aqui, ó, IH cortado vezes a derivada no tempo, é justamente para que isso aqui implique que existe uma relação entre energia e frequência, que é a relação de energia e frequência dada por Planck. Tá? Então, a equação é proposta com essa formulação para que isso seja assim. Ou seja, para que uma partícula que tem uma determinada energia E, que é a parte que vem da solução da parte espacial da equação, tenha uma frequência correspondente dada pela equação, pela relação de Planck. Tá? Então, não é uma coincidência. O Schrödinger escreveu a equação para que isso seja assim. Tá? Então, a equação ela é postulada dessa maneira para satisfazer essa condição. E, bom, se isso aí serve para alguma coisa ou não, depende de se essa equação prevê coisas interessantes sobre a realidade ou não. E prevê, tá? O resultado é que prevê, mas enfim. Tá? Mas ela é proposta para que isso seja assim. Então, o lado direito da equação, da equação de Schrödinger, que contém a parte temporal, que a gente trabalha menos com ela, é a parte que fala da dualidade, né? É a parte que fala que existe uma dualidade onda-partícula para aquele objeto, e que a frequência da onda associada àquele objeto é uma frequência que está relacionada com a energia daquele objeto pela relação de Planck. Tá? Então, por exemplo, né, se a gente olhar, por exemplo, a gente tinha os átomos de hidrogênio, né? Vamos pegar um exemplo disso aqui, né? Do que a gente está falando aqui, né? Vamos pegar que a gente tem o átomo de hidrogênio. As soluções da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio vocês conhecem bem. São os orbitais, da solução da parte espacial, né? Quando a gente fala no orbital 1s, né? A gente pode fazer um diagrama de níveis de energia de novo, né? Então aqui a gente tem o orbital 1s, depois a gente tem o orbital 2s, e os orbitais 2p têm a mesma energia, no caso do hidrogênio, depois vem os orbitais do nível 3, depois os orbitais do nível 4, que são um monte, né? O que a gente está dizendo? Isso aqui são as soluções da parte espacial, né? Elas são funções do tipo φ de x, φ de r, na verdade, né? Depende da posição do elétron no átomo, né? Então, isso que a gente desenha sempre que a gente desenha. Por exemplo, φ, a função de onda do orbital 1s, tem uma dependência radial, que tá o núcleo aqui, núcleo do átomo de hidrogênio, e é o mesmo desenho de sempre, né? Sei lá. Então, ela diz pra gente qual é que é a probabilidade de encontrar o elétron em cada região em torno do núcleo, espacialmente, né? Então, essa é a solução
da parte espacial da equação de Schrödinger. Por isso que tem essa dependência com R aqui. Essa é a solução da parte espacial da equação de Schrödinger. A solução da equação H φ de x igual a energia vezes φ de x. Bom, esse é o orbital 1s que tem essa dependência espacial. A essa dependência espacial corresponde uma energia, que é a energia do orbital 1s do átomo de hidrogênio, que é a menor de todas. E agora, a gente sabe que essa energia aqui corresponde a uma frequência. Ni, ou seja, o orbital 1s do átomo de hidrogênio também tem uma frequência agora, né? Que vem da solução do outro lado da equação de Schrödinger mais geral, da equação de Schrödinger dependente do tempo, que diz que existe uma frequência associada a esse elétron nesse átomo de hidrogênio, e essa frequência associada ela é tão maior quanto for a maior energia do orbital, ou a energia da função que contém o elétron nesse estado aqui. Tá? Então, quando a gente faz esse espectro de energias aqui, esse diagrama de níveis de energia aqui, a gente poderia igualmente estar fazendo um diagrama de frequências das ondas associadas, né? É um diagrama de frequências. Então, a função de onda que descreve o orbital 2s do átomo de hidrogênio é uma função com uma frequência maior do que a função de onda do orbital 1s do átomo de hidrogênio. E assim sucessivamente. Tá? Então, aqui que aparece a dualidade, né? Ao colocar esse lado direito da equação dependente do tempo que a gente coloca na equação a dualidade onda-partícula, né? Quando a partícula passa a ter uma frequência também, né? É desse lado da equação da equação de Schrödinger que aparece a dualidade onda-partícula, que vem dessa relação aqui de Planck, que vai estar relacionada com o postulado de de Broglie e todas essas coisas. Então, uma vez que a gente resolveu, né, vamos supor que agora a gente tinha lá, agora voltando de novo, né? Então, voltando de novo, o que a gente fez? A gente tinha uma equação de Schrödinger geral, menos h cortado ao quadrado, sobre 2m, derivada segunda da função em relação à coordenada espacial duas vezes. Isso aqui, a função tinha uma dependência espacial e temporal. Aí a gente tem um potencial que vai ser, pode em princípio ser dependente da coordenada espacial e da temporal também, e isso aqui multiplicado pela própria função vai ser igual a IH cortado vezes a derivada em relação ao tempo dessa própria função. Aí a gente disse, olha, se V de xt na verdade for um V de x, ou seja, se não tiver nenhuma dependência temporal na energia potencial, a gente consegue separar essa equação em duas, sendo que um lado da equação vai ser menos h cortado ao quadrado sobre 2m, derivada segunda, agora não precisa mais a parcial ali, eu acho que eu carreguei a parcial à toa lá para trás. A derivada em relação a x de φ de x, tá? A gente propõe que essa φ de xt pode ser escrita como φ de x vezes f de t. Então, aqui a gente vai ter um lado da equação que vai dizer que essa derivada em relação a φ de x mais v de x vezes φ de x vai ser a energia vezes a própria φ de x, e essa é a parte espacial da solução, da equação. E a gente vai ter também do outro lado da equação, que é a derivada primeira aqui, que é a derivada em relação ao tempo da parte espacial vai ser menos IE sobre H cortado vezes a própria função. Essa parte aqui, a parte espacial, ela é complicada de resolver dependendo, essa parte aqui, ela é complicada de resolver dependendo de quem é esse termo de energia potencial. E esse termo de energia potencial e a massa da partícula definem de que sistema que a gente está falando. Então, isso aqui define qual sistema. Qual é o sistema físico? Define quais são as energias que esse sistema físico pode ter, né? Então, a gente resolve isso e a gente obtém as diferentes soluções.
E vai dar pra gente qual que são as funções espaciais, né? As funções espaciais. Essa aqui que a gente resolve principalmente para obter essas aqui, ó. Que a gente está falando agora dessas energias aqui. Então, quais energias? Então, a gente obtém quais são as energias possíveis, né? Na partícula da caixa são infinitas, com aquela fórmula que a gente já colocou. Na equação de Schrödinger são as energias dos orbitais do átomo de hidrogênio, enfim, por exemplo. E essa parte da equação aqui, na verdade, tem uma solução geral. Solução geral, que é uma função oscilante com frequência E igual a Hni, né? E igual a Hni. Então, essa aqui tem uma solução geral. A solução global, né, da equação, né? A solução global, que é a psi de xt, como a gente disse, ela vai ser o produto dessas duas coisas, então ela vai ser o produto de uma função espacial que depende de qual sistema a gente está trabalhando, né? Então vai ser uma coisa diferente para cada sistema físico, multiplicado pela parte temporal, que é menos I E sobre H cortado vezes T. Isso aqui é igual, independentemente do sistema físico que a gente estiver trabalhando. Em geral, a gente tem múltiplas soluções, né? Então, na verdade, a gente tem soluções que podem ser quantizadas e contadas por um contador. Então, a gente pode botar um N aqui no subscrito dessas coisas aqui. Então, é psi de N, então pode ser φ de N. E aí vai ser a energia. E aqui eu vou apagar e escrever de novo, porque não tá cabendo. Vai ser a energia da solução N dessa equação. Então, vai ser menos IE de N sobre H cortado vezes T. Tá? Então, as soluções, né, na verdade, soluções que são múltiplas, né, soluções globais da equação, são múltiplas soluções, contadas por um índice N, que pode ser o número quântico principal, ou pode ter mais um índice aqui, e que, bom, para cada solução global corresponde uma função de onda espacial e uma frequência dada pela oscilação temporal dessa própria função. Tá? Então, a gente viu que ao propor a equação de Schrödinger dependente do tempo, o que a gente acrescentou na solução do que a gente estava estudando foi esse termo aqui, que é um termo que diz para a gente qual que é a frequência de oscilação da onda associada àquela partícula, ou àquele sistema que está sendo descrito por essa função de onda. E essa onda associada tem uma frequência que nada mais é do que a frequência correspondente à energia daquela função de onda através da relação de Planck. Isso é assim porque a função de onda, a equação de Schrödinger foi construída para ser assim, tá? Não é uma coincidência. Bom, quais são as outras duas coisas que a gente tem que acrescentar nessa que a gente tinha mencionado, né? Então a gente acrescentou a parte temporal, né? Então lá em cima, vai voltar lá no começo, porque a gente estava falando que estava faltando nessa equação para ela ser mais geral, né? A gente tinha uma parte temporal, então isso aqui a gente lidou agora, né? Agora tem uma dependência temporal na equação, e essa dependência temporal nos dá essa frequência característica da onda, que tem a ver com a relação de Planck. Bom, agora a gente precisa só acrescentar essas duas coisas. Olha, a gente tem a equação que é descrita, por enquanto, sempre em uma única dimensão, e por enquanto sempre para uma única partícula. Então eu só vou apresentar para vocês como é que a gente generaliza essa proposição da equação de Schrödinger, a proposição aqui da equação de Schrödinger, para o caso em que a gente tenha mais dimensões no sistema, um sistema tridimensional, e um sistema de múltiplas partículas. Tá? Então vamos voltar lá para baixo. Vamos voltar lá para baixo. Então a gente tem primeiro. Então, o que a gente tem até agora? Se a gente tiver mais de uma dimensão, como é que fica a equação de Schrödinger? E não tem nenhuma conta para fazer nesse momento, tá? É só apresentar como é que é.
O único lugar onde aparece a dimensionalidade do problema na equação de Schrödinger era naquela primeira derivada aqui, ó, tá? Então a gente tem a equação de Schrödinger, que é essa aqui, tá vendo? Aqui é a derivada em relação a x. É aqui onde é a derivada segunda em relação a x. É aqui onde pode ter mais de uma dimensão, né? O que acontece se o sistema for bidimensional, se ele tiver coordenadas x e y, e se tiver coordenadas x, y e z, ou se tiver outras coordenadas, né? O que acontece com essa parte aqui? O que vai acontecer com a equação como um todo? Vai acontecer que no lugar onde aparecia a derivada da equação, vai aparecer um operador chamado Laplaciano. Então a gente vai escrever a equação da seguinte maneira: menos h cortado ao quadrado sobre 2m. Em vez da derivada em relação a x, vai aparecer esse termo aqui, que chama Laplaciano, da função, tá? Eu vou falar o que ele é já, tá? Rapidinho. Da função de xt. A gente agora vai tomar o cuidado de que x não é mais uma única coordenada. X agora vai ser um vetor, né? Porque é um vetor de coordenadas espaciais. Então, em vez de uma única posição, de um único número caracterizar a posição de uma partícula, a gente vai ter três dimensões, né? Ou vai ter 3 dimensões para cada partícula. E aí a gente vai ter um potencial. Aqui a única coisa que muda é que o potencial, que ele pode ser dependente do tempo e do espaço, ele vai ser dependente de um vetor de espaço, não só de uma coordenada espacial, né? Então é só uma questão aqui de notação para deixar explícito que esse x agora pode ser uma posição, é um conjunto de posições de dimensão maior do que 1. E tudo isso aqui é menos i sobre menos ih cortado, derivada temporal, que é o tempo, só tem um mesmo, da função x, da função de onda, que é dependente agora explicitamente de um vetor de posições, que é um vetor agora de uma dimensão maior do que 1, e do tempo. Bom, o que é esse Laplaciano aí? Pelo que a gente substituiu a tal da derivada segunda? Por esse operador aqui, que nada mais é do que a soma das derivadas segundas sobre das derivadas segundas que perdão. Aqui tá, falta multiplicar pela função. Então, vou parar aqui, escreve isso aqui de novo, que eu esqueci de multiplicar o potencial pela função. Tá, então é v de x vezes φ de xt, x vetorial, é igual a ih cortado. Ih cortado, eu tinha escrito menos i aqui também, não é menos i, que é ih cortado, tá? Ih cortado derivado em relação ao tempo de f de t, tá? O que é esse Laplaciano? Esse Laplaciano é uma letra, é um nome estranho para uma coisa que simplesmente é a soma das derivadas segundas em relação a cada uma das coordenadas espaciais do sistema daquela partícula, tá? Então, é assim que vai aparecer a dimensão maior do que 1 na equação de Schrödinger. Depois a gente vai ver, porque em casos onde isso aqui se aplica, né? Na verdade, quase todos os casos interessantes para a gente são desse tipo, né? Sei lá, a equação de Schrödinger, em particular, para o átomo de hidrogênio, é desse tipo, né? Porque o átomo de hidrogênio é um objeto tridimensional, tá? Então a gente vai ter que lidar com essa questão aqui. Mas enfim, é assim, é só trocar a derivada segunda em relação a uma só das coordenadas pela soma das derivadas segundas em relação a todas as coordenadas do sistema. E se você tiver mais partículas? Onde estão umas partículas aí, né? Se você tiver mais partículas, as partículas estão nesse termo de massa aqui, né? Isso aqui é a massa da partícula, né? Então agora se tem mais partículas, tem que aparecer mais termos desse tipo aqui. Então simplesmente você vai somar isso aqui para todas as partículas. Então é simplesmente transformar essa equação na soma de i igual a 1 até n, sendo que n é o número de partículas, de quê?
de menos h cortado ao quadrado sobre 2 vezes mi, ou seja, é a partícula i, eu estou somando para todas as partículas, então agora eu vou colocar um subíndice i na partícula, do Laplaciano da função, da derivada, da soma das derivadas segundas da função em relação às coordenadas da partícula i, tá? Então, notem isso, né? Agora, isso aqui é uma soma das derivadas segundas da função em relação à coordenada x da partícula 1, a coordenada y da partícula 1, a coordenada z da partícula 1. E aí depois eu vou somar mais 3 termos, onde vai ter a derivada da coordenada x da partícula 2, a coordenada y da partícula 2, a coordenada z da partícula 2, assim sucessivamente. Então é o Laplaciano com o subíndice i, que significa derivar em relação às coordenadas de cada partícula individualmente, e o resto fica tudo igual. Tá? Eu simplesmente somei termos iguais a esse aqui para todas as partículas, e o resto fica tudo igual. Por que o resto fica tudo igual? Porque aí é simplesmente como a gente interpreta que é cada outro termo da equação. Porque esse termo de energia potencial aqui, que é o que poderia mudar aí, né? Que agora tem muitas partículas, tem um monte de termos de energia potencial. Bom, mas isso aqui é a energia potencial do sistema, então é energia potencial total. Então não preciso colocar um termo escrito de maneira diferente. E essa é a energia potencial do sistema. Para o sistema completo. Então aqui vai aparecer a fórmula da energia potencial correspondente à presença de todas as partículas do sistema. Por exemplo, né, a gente já falou ali do átomo de hélio aqui em cima, né? Quando a gente falou do átomo de hélio aqui, cadê o átomo de hélio? A gente escreveu explicitamente a fórmula da energia potencial do átomo de hélio, está aqui, ó. A gente falou aqui da energia potencial do átomo de hélio, que é essa aqui. Né? Tá bom, e a fórmula da energia potencial do átomo de hélio é uma fórmula que depende das coordenadas de todas as partículas. Então, esse termo de energia potencial é o termo de energia potencial que vai ser colocado naquela equação final que está escrita lá. Depois a gente vai nessa equação aqui. Então, aqui tem mais de uma partícula. Esse termo de energia potencial, naquele caso do átomo de hélio, é aquela soma para todas as partículas daquela energia potencial do sistema de N partículas. Então é isso. Aqui é só uma maneira da gente generalizar. Depois é óbvio que isso aqui só tem algum interesse quando a gente colocar algum exemplo dessas duas coisas, tá? Mas é só para mostrar para você que a gente pode definir de maneira bem simples a equação de Schrödinger. Essa é a maneira geral de definir a equação de Schrödinger, onde você pode ter uma dimensão maior do que 1, né? Você tem uma só coordenada espacial, e você pode ter quantas partículas você quiser, você só precisa somar mais termos desse primeiro termo aqui, e escrever a sua função de energia potencial corretamente, correspondente a todas as interações entre todas as partículas. Então isso aqui são só generalizações da proposição da equação, e mais interessante era essa parte aqui, né? Que se você faz a equação de Schrödinger geral, tem essa dependência temporal aqui, né? Tem do lado direito da equação uma derivada em relação ao tempo, que está colocada dessa maneira justamente para que a solução da parte temporal dessa equação corresponda ao postulado de Planck, no qual a frequência da oscilação dessa partícula corresponde à energia da partícula dividida pela constante de Planck. Então, de maneira geral, é isso aí. E por hoje a gente para por aqui.